Oi, Tabita? Oi, tô aqui. Você acha que dá para começar? Acho que sim, vamos? Vamos, a gente está só com residentes aqui, tá bom? E aí todos eles estão nesse link da UTI. Aí eu vou fechar minha câmera e eu comecei a gravar, tá bom? Ah, eu tenho que te apresentar, né? Desculpa. Gente, essa daqui é a Tabita. A Tabita, ela fez residência junto comigo de terapia intensiva, tá? E ela é médica intensivista também. Fez aqui na Unifesp junto comigo, o que torna ela mais especial. E ela fez pós-graduação em dor pelo Einstein, certo? Muito obrigada, Tabita. E a gente já convida você para próximas aulas aí no futuro, tá bom? E ela vai falar sobre manejo de dor, certo? Isso. Obrigada. Certo, Dani, obrigada. É um prazer falar para vocês. Vou falar um pouquinho sobre dor. Na realidade, apesar de vocês estarem no módulo de cuidado paliativo, né, minha dor é relacionada ao manejo de dor em UTI e manejo de algumas medicações, tá? Acho sim que podemos voltar a um outro momento. Já me comprometi com a Dani de dar uma aula de opioide para vocês. E aí a gente pode sentar junto e fazer uma aula direcionada para cuidado paliativo, tá? Vou fechar um pouquinho minha câmera, porque tá uma luz vindo de cá, e aí a gente consegue conversar um pouco melhor, né? Como a Dani já me apresentou, eu fiz terapia intensiva aí na Unifesp, né, no ano com a Dani com a Sâmia, e fiz pós-graduação em dor, e dor sempre foi um quesito dentro da prática de UTI que sempre me chamou muita atenção, principalmente porque acho que é um ponto que a nossa residência à época não abordava tanto, então eu senti muita falta de ter um conhecimento maior do cuidado e do controle da dor dentro da UTI, né? Não somente prescrever aquele tramal 100 de 8 em 8 para os pacientes, mas entender por que a gente está prescrevendo aquele tramal, se o tramal é a melhor medicação no contexto daquele paciente e quais são as alternativas que a gente pode ter para o uso dele, tá? Então é isso que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês aqui. E aí eu fiz pós-graduação no Hospital Israelita Albert Einstein, tem 3 anos que eu acabei após, tá? Então, dor. O que é dor, né? Dor é um conceito extremamente subjetivo, que depende da experiência de cada paciente, né? Então, pela definição de dor, né, uma sensação de uma lesão real ou potencial que é descrita por qualquer pessoa. Então, assim, para você entender o que aquilo representa para você como dor, tem muito do que você já vivenciou como dor, do que você aprendeu a ser dor e o que você relacionou, quais foram as relações mentais que você fez com aquele momento, tá? Então, é extremamente subjetivo. Dentro da UTI, vários procedimentos podem causar dor, a presença de dispositivo, o imobilismo do paciente pode gerar dor também. E dentro da UTI a gente se depara principalmente com a dor aguda, aqueles pacientes do pós-operatório, né, que chegam para a gente, que tem um momento certo que a dor começou, né? Ele não tinha dor antes, foi para uma laparotomia exploradora e desenvolveu uma dor na ferida operatória e uma dor visceral, tá? Então, a dor aguda é aquela que tem momento exato para começar e sempre relacionada a uma lesão. E a gente, por vezes, se depara com aquele paciente com dor crônica, aquele paciente que veio no pós-operatório de uma hérnia, que já está na terceira cirurgia dele, que tem dor irradiada, né, e que já passa por um sofrimento álgico ao longo de 4 ou 5 anos aí de vida. Fora os pacientes que têm dor relacionada a membro fantasma, dor neuropática, chegam muitos pacientes diabéticos de longa data com dor neuropática. Então, a gente se depara dentro da UTI com esses 2 tipos de dor e que tem, de certa forma, tratamentos diferentes e visões diferentes no contexto da terapia intensiva. E a principal causa de cronificação de uma dor é uma dor aguda maltratada, tá? Então, aquele paciente que tem dor e que entende, eu operei, a minha dor é normal, é esperada e que não foi adequadamente tratada, ele pode vir a ter uma cronificação da dor por sensibilização tanto periférica quanto central do mecanismo álgico, tá? E dentro da UTI a gente tem que ter um plano de ação. Um plano de ação para a gente identificar a dor, para a gente monitorar a dor, para fazer uma intervenção, ver se a nossa intervenção foi eficaz, educar tanto o paciente quanto a equipe do adequado manejo da dor, para que o paciente possa ir de alta e tenha uma experiência boa relacionada ao nosso serviço.
E para tudo isso precisa se coletar dado para ver se o registro foi feito da forma correta, se a intervenção foi feita da forma correta e se a medicação estava adequada para o contexto daquele paciente. Então, dica número 1 dentro da UTI, sempre pensar em dor. Então, dor, ele tem que ser o nosso quinto sinal vital, né? A gente tem que sempre pensar em dor do mesmo jeito que a gente pensa na pressão, na frequência, na temperatura, né? E precisa ter uma escala de avaliação, e essa escala de avaliação tem que ser sequencial, né? Eu acho que esse conceito de quinto sinal vital é um conceito recente, tem cerca de uns 5, 6 anos, e ele está dentro das principais estratégias de avaliação de qualidade do serviço, tá? Ele faz parte, por exemplo, da Joint. Então, dentro do contexto da Joint, você precisa ter um serviço que pense na dor, tá? Então, dentro da UTI, a gente usa algumas escalas. A mais comum é a escala visual numérica, né? Que você pergunta para o paciente ou mostra para o paciente de 1 a 10 para ele poder quantificar a sua dor. 1, dor pouca, né? Dor leve, e 10, dor intensa. E dentro desse espectro, a gente vai fazer a melhor terapêutica para aquele paciente. E perguntou, tratou, perguntou novamente. Então, isso é sequencial. E pensar também, o procedimento que eu estou fazendo é realmente necessário? A gasometria arterial que eu estou coletando para aquele paciente vai mudar a minha conduta clínica? Então, gasometria arterial dói. Aquele paciente que está entubado e que eu aspiro 4 ou 5 vezes ao longo do dia, ele realmente precisa ser aspirado 4 ou 5 vezes ao dia? Ou se ele for aspirado uma vez por plantão, tá ok? Ele está tão secretivo assim? Aspiração traqueal é o segundo procedimento mais relacionado à dor dentro da UTI nos pacientes conscientes, né? O primeiro é a gasometria arterial, segundo a aspiração orotraqueal. As cirurgias, né? Qual é o tipo de cirurgia que eu estou lidando? Eu estou lidando com um paciente que fez uma artroplastia de quadril. Uma artroplastia de quadril geralmente não é uma cirurgia tão dolorosa. Eu preciso de uma analgesia adequada, ok, mas pesar que analgésico eu vou estar usando para aquele momento. É o mesmo analgésico que eu vou usar para uma toracotomia. Toracotomia eu peguei um monte de intercostal, então é uma cirurgia que dói mais. Então eu preciso usar a medicação adequada para o tipo de cirurgia que eu tenho e garantir analgesia satisfatória para o meu paciente. Exatamente pelo que eu falei no nosso primeiro slide. A analgesia inadequada no paciente com dor aguda é o principal fator de cronificação da dor. Então, o paciente veio com uma lesão que era para ser resolvida, né? Ele veio, operou, fez a lesão, tratou, e acaba ficando com a dor persistente, porque a analgesia do tempo zero não foi adequadamente feita, né? E essa analgesia do tempo zero é a analgesia da anestesia e do pós-operatório imediato. E isso tudo influencia na experiência do paciente e do nosso serviço. Então, o paciente não vai lembrar se você fez o diagnóstico rápido, né? Se o sangue entrou quando devia entrar, se a pressão dele baixou e aí você começou droga vasoativa no tempo correto, você diminuiu a lesão. Não, ele vai lembrar da dor que ele sentiu no PAI, tá? Então, assim, o tratamento adequado da dor e deixar o paciente se sentir bem, isso vai dar a experiência dele da nossa unidade, vai dar a experiência dele dentro do contexto da UTI. E aí, quais são os princípios gerais quando a gente pensa em dor, né? A OMS, ela classificou alguns itens que são fundamentais para você fazer qualquer analgesia para o paciente, né? O ponto 1 é qualquer analgesia, a via preferencial é a via oral, tá? A gente sabe que nem todo paciente vai poder receber a via oral, né? Paciente com cirurgia abdominal, né? Entubado, enfim. Mas sempre que possível pela boca. Tempo 2, pelo relógio, ou seja, a medicação tem que ser feita de horário. Se eu tenho uma lesão aguda, a medicação tem que ser feita independente se o paciente está com dor ou não, porque eu não posso deixar que ele ative o gatilho da dor. Provavelmente ele não está com dor, porque a analgesia está sendo feita de forma correta e de horário. Pela escada, a gente vai falar um pouco depois da escada analgésica. Peraí, passei demais. Dentro da UTI, a escada ela é invertida, né? Eu começo por uma analgesia mais forte para uma analgesia mais leve, né? A escada analgésica ela foi desenvolvida para os pacientes oncológicos, onde eu começo com analgésico simples e vou subindo a escada até procedimentos invasivos, tá? Ela deve ser individualizada, então a analgesia é uma para cada paciente,
tá? Então, um paciente tolera melhor um tipo de opioide do que o outro, o paciente não tolera opioide nenhum. Para um paciente, uma artrodese de coluna que é tranquila para um, pode ser muito intensa para outro, precisa até do uso de ketamina. Então, assim, vai de indivíduo para indivíduo aquilo que você vai fazer para o seu paciente. É importante sempre usar adjuvante. Os adjuvantes são medicações analgésicas que você vai fazer em conjunto dentro da UTI com os opioides, tá? Os adjuvantes, eles servem para reduzir a quantidade de opioide que você está usando para o seu paciente. Então, o uso associado de um analgésico simples, de um anticonvulsivante, da ketamina, de uma dexmedetomidina, isso vai ajudar para você reduzir a quantidade de opioide e diminuir os efeitos adversos relacionados ao seu opioide, tá? E atenção aos detalhes. Os detalhes são isso. A gente não abusar no uso da medicação, a gente prestar atenção nas interações medicamentosas naquele paciente como a gente falou no ponto 4, individualizar cada analgesia para um paciente, vendo as doenças que aquele paciente tem, o histórico clínico, o que é que ele usou numa cirurgia anterior, ou se ele está internado por uma outra condição, quais são as medicações que a gente pode melhor deixar esse paciente para evitar os efeitos adversos, deixar ele menos sedado, menos nauseado. E pensando nisso, a segunda dica que a gente dá dentro da UTI é uma analgesia multimodal, né? A analgesia dentro da UTI não se faz só com opioide, né? Os opioides são o nosso carro-chefe, sim, é o que a gente vai usar no paciente que diz, doutora, eu tenho uma dor 10, é a medicação que a gente vai usar, tá? 2 miligramas de morfina não necessariamente, dependendo do peso do paciente, da dor, da cirurgia, tá? Mas a gente tem que pensar, anti-inflamatórios, sim, podemos usar na UTI? Podemos, em indivíduos selecionados, tá? A gente vai usar no idoso com 2 de creatinina? Não, né? A gente precisa pensar que os anti-inflamatórios, eles podem fazer lesão gástrica, né? São mais propensos a fazer úlcera gástrica, disfunção renal, e eles alteram a coagulação, né? Pela inibição da COX, tá? Então, a gente vai individualizar o uso do anti-inflamatório. É um doente de 20 anos de idade, fez um politrauma, mas o politrauma dele foi uma fratura de fêmur, chegou na UTI, anti-inflamatório é excelente para ele com tempo justo, tá? Aí chegou um paciente com politrauma, 25 anos, que fraturou 2 clavículas, costela, fêmur, tíbia, anti-inflamatório é a melhor medicação para ele? Não, tá? Então, assim, casos selecionados, é uma excelente medicação analgésica, principalmente nos pacientes jovens em tempo curto, tá? Lembrar dos três pontos dos anti-inflamatórios: úlcera, disfunção renal e alteração de coagulação. Chamar sempre ajuda. Então, a gente está dentro do contexto de um UTI, que por vezes a gente está com bomba de morfina a 8 miligramas hora, o paciente está urrando de dor numa nefrectomia, e que um bloqueio com o anestesista, seu colega que está na sala ali do lado, ele pode ajudar muito. Então, sempre pensar que a gente tem uma limitação nas medicações e que, por vezes, a gente fazer uma peridural vai ajudar muito o nosso paciente e reduzir nossa carga de opioide que a gente está dando para ele, tá? Então, um bloqueio periférico, uma peridural, precisamos chamar o anestesista quando a gente está chegando nesse nível. A gente já fez medicação opioide, está numa dose mais alta, então chama o colega da anestesia, pede ajuda e, eu acho que eu preciso de uma peridural nesse momento. E aí, como eu falei da escala analgésica, a escala analgésica dentro da UTI ela é invertida, né? Então, eu começo, não necessariamente com os métodos invasivos, mas geralmente a gente começa aqui no 3 com opioides fortes, dose mais alta, eu preciso pensar nos métodos invasivos, chamar o anestesista, bloqueio periférico ou bloqueio de eixo, tá? E aí a gente vai descendo, opioide fraco e os analgésicos. Lembrando que os adjuvantes, isso aqui, todos esses podem ser medicações adjuvantes, né? Que a gente vai usar com todos, em todas as escalas, tá? Tanto com tramal e codeína, quanto com a morfina metadona. São medicações que a gente vai usar associado para poder reduzir a dose que eu estou usando dos opioides. Invertida. Então, dica número 3 dentro da UTI é em relação às drogas, né? Como é que a gente maneja as drogas dentro da terapia intensiva. Então, primeiro ponto que eu preciso saber, eu preciso entender a droga que eu estou usando, né? Onde ela metaboliza, qual é a meia-vida daquela droga, e em que contexto a gente vai usá-la, por exemplo.
Dar um exemplo prático, né? Você está na UTI, você tem um paciente que ele diz, eu estou com a escala de dor 10, né? Escala de dor 10, eu preciso de uma medicação que haja rápido. Você olha a prescrição do paciente e só tem dipirona. Aí você pede para fazer um tramal de 100 miligramas. O tramal, ele tem um início de ação de 1 hora. Aquele paciente seu com dor 10, que você pediu para fazer o tramal, será que ele aguenta esperar 1 hora para poder ter uma analgesia eficaz? Tá? Então, nesse contexto, a gente pensaria na morfina, né? Meia-vida, endovenosa, 1 minuto, 2 minutos, você já tem uma eficácia daquela medicação, tá? E aí você tem que pensar por que ela tem essa meia-vida e por que ela metaboliza assim, tá? Então, sempre pensando nas drogas, onde elas vão, o que elas ficam no sangue e como elas vão embora, tá? Outra coisa que a gente tem que falar de metabolização, né? Pensar nos pacientes com disfunção hepática, disfunção renal, né? A gente sabe, por exemplo, a metadona é uma medicação que não tem passagem renal, a passagem dela é exclusivamente hepática, depois que ela passa no fígado, 97% da droga ainda fica ativa no sangue, tá? E aí, nos pacientes com disfunção hepática, você precisa ter um cuidado um pouco maior, porque a única passagem dela é hepática e depois ela passa intestinal e vai embora, tá? Pensando morfina, codeína, tramal. A metabolização delas é toda renal. Então, no paciente com disfunção renal, ele pode fazer uma intoxicação por opioide com uma dose bem menor nos pacientes que não têm, tá? Nunca usar 2 medicações da mesma classe, tá? Nunca usar 2 opioides, nunca usar 2 analgésicos, nunca usar 2 anticonvulsivantes. Por quê? Porque eles atuam no mesmo receptor, tá? Você usar tramal com morfina, você está usando receptor Mi, você está brigando um com o outro. Mas o tramal ele tem uma ação NMDA também, tem uma ação NMDA, mas essa ação NMDA dá 20, 30% da eficácia do tramal, tá? Você usar metadona com morfina, metadona com tramal, a gente tem a mesma situação, esgotamento dos receptores Mi. Tá? Então, toda vez que eu quero fazer, como é que eu faço a transição, então, de uma droga? Eu faço a transição de acordo com a equivalência de dose entre um opioide e outro, tá? E uso um de ação rápida, como a morfina de resgate, tá? Então, eu vou resgatando com a morfina. Mas nunca em prescrição 2 opioides da mesma classe, porque você vai ter uma briga de receptor. Lembrar da equivalência de opioide, né? Você não pode trocar morfina oral com morfina EV, manter a mesma como é que eu digo para vocês, a mesma dose, tá? Lembrar que a morfina também passa, a primeira passagem hepática, ela perde cerca de 30% da dose, tá? Então, você precisa ajustar tanto a morfina oral para EV, quanto uma morfina para metadona, morfina para codeína, morfina para tramal, tudo isso tem uma equivalência. E, por vezes, se você troca sem respeitar essa equivalência, você pode abrir a janela e deixar seu paciente com dor. Ou pior, dar uma dose muito maior do que aquela que você está dando da medicação, tá? Uma troca que eu vejo muito, por exemplo, o paciente está usando morfina 2 miligramas de 4 em 4, né? Isso dá 12 miligramas por dia. E aí, vamos diminuir, vamos botar tramal 100 de 6 em 6. Só que eu aumentei. A equivalência do tramal 100 de 6 em 6, se eu não me engano, dá 18 a 20 miligramas de morfina. Tá? Então, lembra sempre de fazer a equivalência, principalmente quando você for trocar o opioide. Nem para dar dose a mais do que você está dando, nem para deixar o seu paciente com dor. Os adjuvantes usar sempre, né? Porque eles vão reduzir a dose de opioide que você está usando e eles vão diminuir os efeitos colaterais dos opioides, né? Quanto maior a dose, maior o efeito colateral daquele opioide que você está usando. Então, os adjuvantes sempre tem que pensar neles. Quem são os adjuvantes? Analgésicos, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, neurolépticos, tá? Tudo isso você pode usar. Alfa-agonistas, tudo isso você pode usar em associação aos seus opioides. E lembrar sempre das interações, tá? Uma interação que é extremamente comum dentro da UTI é tramal com Zofran. Todo mundo gosta do Zofran analgésico novo, que tem menos efeitos colaterais, menos efeitos simpático-miméticos. Então, só que ele atua no mesmo receptor que o tramal, tá? E isso pode piorar a náusea e dar efeito seratotoninérgico, tá? Então, tramal junto com Zofran, tramal junto com sertralina, Zofran junto com sertralina, né? São medicações que podem levar a uma crise seratotoninérgica, tá? Então, precisa ficar atento às interações das medicações que a gente está fazendo. Fora que
o Zofran ele diminui os receptores ativos do tramal. Então, você precisa de doses maiores do tramal para poder fazer o efeito analgésico desejado, quando era só você trocar o antiemético, que por vezes você já teria um efeito adequado de analgesia. E lembrar dos efeitos adversos, né? Os opioides, principalmente, eles causam constipação, enjoo, sonolência, tá? Então, sempre que um desses estiver presente, associar antiemético, lembrar só dessa associação que não pode, né? Tramal e Zofran, mas tramal pode bromoprida, metoclopramida, qualquer um que seja procinético. Lembrar que são medicações constipantes, então sempre deixar laxativo em prescrição. E, num contexto de sonolência, reduzir a dose ou rodar o seu opioide, trocar o opioide, tá? Isso pode ajudar na sonolência. Sonolência com bradipneia, desconforto respiratório, suspensão do opioide e a naloxone, né? Você fazer o antídoto relacionado ao opioide. Lembrando que o antídoto, que é a naloxona, tem meia-vida bem menor do que a grande maioria dos opioides. Então, você faz e vigia. Você faz e vigia, porque você pode ser que precise de doses maiores. Então, falando um pouquinho dos analgésicos simples, anti-inflamatórios e corticoides. Então, nosso analgésico, carro-chefe dentro da UTI, porque a gente consegue usar ele endovenoso, né, a dipirona, que é um analgésico, antipirético, anti-inflamatório. A dose da dipirona não é 1 grama de 6 em 6, é de 30 a 35 miligramas por quilo a cada 6 horas, tá? Lembrando que a dose máxima é 2 gramas por dose, tá? Fazer de 4 em 4 tem diferença? Não tem diferença, só aumenta, de certa forma, o trabalho da enfermagem. A gente pode fazer isso quando nossos 30 ou 35 miligramas fica mais fácil fazer de 4 em 4. Tá? O risco da dipirona é a granulocitose, que é uma situação bem rara, mas é bem descrita, principalmente nos Estados Unidos, onde o carro-chefe deles é o paracetamol. Tá? O paracetamol a gente pode usar se a gente tiver via oral liberada. Tá? O principal cuidado que a gente tem que ter com o paracetamol é a dose máxima. O máximo de paracetamol que a gente pode usar por dia são 4 gramas, pela hepatotoxicidade da medicação. Então, precisamos ter cuidado com as associações. Por vezes, temos Tilex, Paco, que você tem 30 miligramas com 500. Então, você limita, a dose máxima da codeína é 60. Então, por vezes, você limita a dose da codeína por causa da dose do paracetamol, tá? E se a gente ficar pensando só no opioide em si, a gente vai estourar a dose máxima permitida do paracetamol. E lembrando que nos pacientes que já têm algum grau de disfunção hepática, a gente deve usar só até 3 gramas por dia. Tá? Os anti-inflamatórios, como a gente falou, inibidores da COX-1 ou COX-2, cuidado no pós-operatório pelo risco de sangramento, inibição plaquetária, úlcera gástrica, lesão renal aguda, mas pode sim ser usado na dose correta e por tempo limitado. Tá? Os corticoides dentro do contexto de dor são fundamentais na dor relacionada à compressão neural, tá? Então, os corticoides, eles são muito bem indicados, hipertensão intracraniana, cefaleia por hipertensão intracraniana, tá? Compressão de radicular também, eles são muito bem indicados para analgesia. Opioide fraco, a gente tem a codeína, no Brasil só via oral, tá? 1 miligrama por quilo por dose a cada 4 horas, com dose máxima de 60 miligramas por dose, que foi isso que a gente falou. Se a gente for usar 60 miligramas por dose a cada 4 horas em associação com paracetamol, eu vou estourar a dose do paracetamol, tá? Então, o que limita a associação vai ser o analgésico. Lembrar que a codeína tem metabolização hepática, liberada em metabólito ativo, uma substância semelhante à morfina, tá? Então, por vezes, nos pacientes com disfunção renal, que eu vou fazer a depuração renal, né, a codeína metaboliza no fígado, mas degrada pelo rim, liberada pelo rim, esse metabólito, morfina, vai ficar se acumulando e pode fazer intoxicação, tá? Tramal. A gente pode usar de 50 a 100 miligramas a cada 6 horas. Dose máxima do dia do tramal é 400 miligramas por dia, tá? Por vezes a gente tem o costume de usar o tramal em bomba. Isso pouco faz diferença em relação ao tramal intermitente, tá? Só quando a gente quer ajustar doses menores que essa. Mas lembrando que a gente precisa respeitar, mesmo ele em bomba, os 400 miligramas por dia da dose. Lembrar do risco de síndrome ceratotoninérgica, e ele também reduz o limiar convulsivo por esse mesmo contexto, tá? E lembrar que os Zofran, né, os inibidores de receptor 5-HT3, o tramal atua nesse receptor, então os dois vão ficar brigando pelo receptor e vai reduzir o efeito do tramal, tá?
Lembrar que o conceito que a gente precisa ter dos opioides fracos é, toda vez que eu preciso usar a dose máxima do meu opioide fraco, é melhor eu usar a dose mais baixa de morfina, porque eu vou ter menos efeito colateral, menos efeito de náusea, menos efeito de constipação. E eu consigo tatear melhor essa dose de morfina, em que momento a gente pode fazer. Tá? Então, são excelentes medicações usadas dentro do contexto da terapia intensiva, que a gente precisa respeitar tanto essa metabolização quanto os efeitos adversos relacionados a elas, tá? E aí, por vezes, é melhor a gente pesar a mão no opioide mais forte. Então, os opioides fortes, morfina, é o que a gente mais usa dentro da UTI, dose inicial de 0,1 miligrama por quilo a cada 4 horas. Morfina não tem dose máxima. O teto da morfina é o efeito adverso que ela causa, tá? Então, eu já fiz 10 miligramas de morfina no meu paciente está com score de dor de 8, mas eu já fiz muita. Ele está acordado, ele está respirando bem, a pressão está hipertenso, então você pode fazer mais morfina, tá? Ela não tem dose máxima. Lembrar de reduzir em 30% da dose na disfunção hepática e renal, né? Que ela tem as duas, ela tem primeira passagem hepática, ela libera metabólito ativo e vai ter a depuração renal, tá? Metadona. É uma medicação que depende muito de como você vai usar, em que contexto você vai usar. Por quê? A metadona ela tem uma metabolização diferente para cada indivíduo, tá? A metadona não segue um padrão. Tá? Dapta, a morfina, você falou, isso é dose via oral, né? Oi? Você está falando dose EV. Essa dose da morfina que você falou. EV, 0,1 miligrama por quilo. Tá bom, então, beleza. Tá? EV, dose EV, desculpa. E a metadona, você pode ter a metadona é via oral, né? A gente tem via oral e via subcutânea, tá? E pode fazer EV também a metadona, respeitando essa dose que está aqui da metadona. Peraí, deixa eu... Agora eu fiquei na dúvida. Peraí, viu? Essa dose da metadona é EV, tá? O 0,2 miligramas por quilo. Essa aqui é a dose oral. Você pode iniciar com dose baixa, de 5 a 10 miligramas a cada 12 horas. E a dose EV, 0,2 miligramas por quilo a cada 6 horas, no contexto da dor oncológica. Esse é o guideline da oncologia, que ele sugere que você inicie com a dose mais alta e reduz gradativamente essa dose em cerca de 48 a 72 horas. Por quê? Porque a metadona, apesar de a gente ter uma meia-vida incerta, uma metabolização incerta para cada indivíduo, a gente sabe que ela é uma droga de depósito. Ela só, quando ela passa na primeira passagem hepática, ela só metaboliza 3% da droga. Então, ela vai acumulando. Então, ou você inicia com a dose baixa e vai subindo a cada 48, 72 horas até atingir a analgesia adequada, ou você começa já no teto, 0,2 miligramas por quilo a cada 6 horas, e vai reduzindo isso gradativamente, tá? A potência da metadona é semelhante à potência da morfina, só que diferente da morfina, você não consegue tatear fino a metadona, tá? Então, por vezes, você usar essa medicação subcutânea EV, você pode perder a mão, tá? Diferente da morfina, que a metabolização dela é mais rápida, então você sabe que dentro de 4 horas a medicação não vai estar mais lá, né? A metadona você não tem essa certeza. A gente usa muito metadona subcutânea nos pacientes em cuidado paliativo, onde você quer manter uma analgesia longa e você quer ficar manipulando o paciente o mínimo possível, tá? Lembrar que a metadona é extremamente lipossolúvel e por isso ela tem o risco de fazer overdose tardia. Então, você começou com a metadona nessa dose alta, 0,2 miligramas por quilo a cada 6, você precisa gradativamente ir reduzindo, porque se você mantiver essa dose alta, você vai fazer overdose no seu paciente, tá? Principalmente pelo fato dela absorver em todo o subcutâneo, em todos os tecidos, porque ela é extremamente lipossolúvel, tá? A oxicodona é uma medicação que a gente usa muito pouco dentro da UTI, porque a gente não consegue tatear, né? É um opioide de ação longa, então, para os pacientes com dor oncológica, em cuidado paliativo em casa com dor, é uma medicação que você deixa o uso mais fácil, porque você usa só 2 vezes ao dia, tá? E aí, se esse paciente interna na nossa UTI, né, paciente com doença oncológica avançada, que já usa oxicodona, você quer reconciliar, você precisa ter alguns cuidados. É uma medicação de liberação lenta. Se aquele paciente foi entubado e passou uma sonda, você não pode fazer. É uma medicação que você não pode macerar.
Você macerou e fez na sonda, você fez overdose no seu paciente, porque o que era para ser liberado em 12 horas foi liberado em 5 minutos, tá? Então, esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente recebe um paciente que usa opioide crônico dentro da nossa unidade, tá? A potência dela é cerca de 2 vezes mais que a morfina. Fentanil é o que a gente usa, né? Fentanil é o que mais a gente usa nos nossos pacientes intubados, né? Lembrar que o fentanil só deve ser usado em paciente intubado. A gente teve uma conversa anterior em que os colegas tinham costume de extubar o paciente e deixar o paciente com fentanil. Isso não é uma atitude segura, né? O fentanil, ele é 1000 vezes mais potente que a morfina, por vezes a gente o paciente pode desenvolver efeito adverso e fazer uma parada respiratória nesse contexto, tá? Na UTI, a gente também pode se deparar com fentanil transdérmico, que é muito usado também em pacientes em cuidado paliativo, pacientes que têm intolerância ou que não têm analgesia adequada com doses altas de morfina, metadona, oxicodona, a gente pode transferir para opioide transdérmico, tá? O fentanil transdérmico, eu estou tentando lembrar o nome dele, nome comercial, você lembra, Dani? Não estou lembrado do nome comercial dele agora, mas ele é trocado, Durogesic. Ele é trocado a cada 3 dias. Lembrar que o paciente que usa, a gente precisa converter para algum opioide enteral, tá? E, por vezes, ele causa, como ele não tem passagem, né, hepática, nada disso, você tem uma analgesia mais linear, com menos efeito adverso, menos risco de sonolência, de bradipneia nesses pacientes, tá? Mas que a gente usa muito pouco dentro do contexto de doente agudo, porque transdérmico eu não consigo tatear, tá? Eu não consigo tatear a dose adequada para cada paciente. Os adjuvantes, né, são os relaxantes musculares, a gente vai usar muito em dor miofacial, antidepressivos, os tricíclicos ou inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, anticonvulsivantes, pregabalina, gabapentina. Uma medicação que a gente pode usar muito na UTI, que tem um excelente efeito, né, assim, por vezes, num dos serviços que eu trabalho, tem muito paciente oncológico, e aí eles internam na UTI só para a gente fazer ketamina, tá? Você pode fazer 0,5 miligramas por quilo, até 0,5 miligramas por quilo em bolos IV, em 1 hora, tá? Esse bolos é de 1 hora, e manutenção de 1 a 2 microgramas por quilo por minuto. Por vezes nem precisa, só essa medicação, só esse tempo, ele já serve para liberar os receptores. A ketamina, ele é como se ela fizesse uma limpa nos receptores opioides, desse mais espaço para que o opioide agisse. Principalmente a gente usa muito quando a gente tem essa tolerância ao opioide, né? Tolerância ao opioide é aquele ponto que eu estou usando muito opioide, dose alta, e o paciente continua piorando a dor, tá? Então, a ketamina serve para dar essa limpada no receptor e deixar um espaço adequado para o seu opioide agir, tá? É uma medicação que a gente pode fazer na UTI, no contexto tanto de dor crônica quanto de dor aguda, tá? Lembrar que a ketamina tem efeito psicomimético e que você usa um benzodiazepínico em dose baixa para diminuir as alucinações do paciente, tá? A dexmedetomidina também é um inibidor alfa, que tem um uso excelente dentro do contexto de terapia intensiva, e ele serve como poupador de opioide mesmo. Aquele paciente que você já achou muito, né? Eu achei muito opioide para ele, eu posso fazer uma associação com o Precedex, que tem um efeito excelente. Então, precisamos lembrar, né, que dentro do contexto de dor, a gente tem várias medicações que são ótimas para cada tipo de dor, né? Cada tipo de dor, a gente vai ter medicações que vão ser mais efetivas do que outras. Então, é isso que a gente sempre tem que pensar no contexto de UTI, né? Se a gente for pensar, dor nociceptiva, aquela dor aguda, visceral, tecido mole, osso, espasmo, opioide é excelente medicação, você pode associar anti-inflamatório, e no contexto de espasmo muscular, relaxante muscular. Torcicolo, né, dor de contratura muscular, não se resolve com opioide, tá? Não tem receptor, né? A gente precisa liberar o músculo, e libera o músculo com relaxante e analgésico simples por vezes, tá? Opioide não é uma medicação usada para contratura muscular, para dor miofacial. Dor neuropática, pensar a compressão neural, sempre que a gente pensar em compressão neural é corticoide. Compressão neural por dor radicular, né, por uma hérnia comprimiu, está com dor radicular, ou por hipertensão intracraniana. Por vezes a gente vê os pacientes que fazem HSA, a corticoide não melhora
a morbidade, mortalidade relacionada a HSA. Não, mas ele melhora a dor, tá? Então, você pode, sim, fazer corticoide relacionado à analgesia para aquele paciente, tá? Dentro de lesão neural, aí a gente tem que pensar em outros adjuvantes, que são mais efetivos até do que os opioides, tá? Na lesão neural, a gente pensa nos antidepressivos, tricíclicos ou inibidores de recaptação, anticonvulsivantes, né, pregabalina, gabapentina, e neurolépticos são muito mais efetivos até do que os opioides. Aqui eu só coloquei para vocês, né, dose dos nossos adjuvantes, o que a gente pode usar, o que é mais efetivo, tá? Dentro do contexto de dor no geral aí dos pacientes. E a dica número 4 dentro da UTI é que tratamento não farmacológico, sim, pode ser feito dentro da UTI. Medidas simples podem ser realizadas para que você torne a experiência do paciente frente àquilo muito melhor, tá? TENS é uma estimulação elétrica sensorial feita pela fisioterapia, principalmente para dor miofacial, tá? A principal indicação do TENS é para dor miofacial, é para dor muscular mesmo. Mobilização precoce, tirar o paciente do leito mais rápido, isso melhora a morbidade do paciente, melhora, reduz o tempo dele acamado, o fato dele estar acamado, o imobilismo também é um mecanismo gerador de dor. Termoterapia, compressa fria, compressa quente, há em que contexto, né? Eu acho que vai de cada paciente, né? Dor inflamatória, compressa fria, dor não inflamatória, compressa quente, mas também não tem nenhum estudo que prove que isso é altamente eficaz no contexto e no tratamento da dor, tá? Massagem, principalmente para dor muscular, tá? Massagem é dentro do contexto de dor muscular, liberação liberação miofacial. Musicoterapia, achei muito interessante isso, que tem alguns estudos que mostram que pacientes submetidos a procedimentos invasivos, que tiveram, que colocaram uma música X aí, eles relataram menor sensação de dor. Então, bota aquele sertanejo, rock, enquanto você está passando o central, que isso vai ajudar seu paciente. Então, só para a gente terminar, né, a vida de uma pessoa não é o que lhe acontece, mas aquilo que ela recorda e a maneira como ela recorda. Eu acho que essa frase é muito relacionada ao contexto de dor e ao cuidado que a gente tem que ter diariamente com os nossos pacientes dentro da UTI. Tentar que eles tenham a melhor recordação possível de um ambiente tão hostil como é o nosso, né? E o mais humano, né, é que ele passe por todo esse sofrimento com o mínimo de dor possível. Tá? Obrigada aí para vocês, obrigada pela atenção. Obrigada, Tabita. Posso fazer perguntas? Claro. Tá, eu que tenho duas perguntas. A primeira é, na UTI, a gente geralmente vai, quando a gente quer desmamar a sedação do paciente, a gente vai tirar o fentanil, né? E aí o paciente às vezes fica muito tempo, então é ideal a gente trocar para um outro opioide forte, né? Como é que você recomenda que seja feita essa transição? Precisa manter, por exemplo, o fentanil, começar a metadona antes? Não? Mas para a gente fazer certinho. Entendeu a minha pergunta? Tá? Fentanil. É só porque é o seguinte, tá me vendo? A gente tem... Eu me botei. Tô sim. Não, é só porque assim, precisa iniciar a metadona antes de desligar o fentanil ou não? Teoricamente, não. Teoricamente, não. Por quê? Porque, como a gente falou, tipo assim, a meia-vida, que a gente aprendeu de conceito, né? A metadona, ela só faz dose efetiva até 48 horas, né? Então, assim, você pode ir reduzindo gradativamente o seu fentanil, porque o que por vezes a gente faz é querer tirar 100 microgramas hora de fentanil, desligar com 2 ml. 2 ml não é nada. Claro que é. Eu estou usando 100 ampolas de morfina por hora, né? Então, assim, eu sempre tenho que pensar na minha potência analgésica da minha medicação. Principalmente nesse contexto de paciente COVID, né, que a gente usa por muito tempo um opioide forte, eu preciso desmamar esse opioide e eu preciso reduzir a dose dele gradativamente. E isso não pode ser feito, aí eu desliguei os 2 ml de fentanil e botei 10 miligramas de 8,8 de morfina. Tá? Por quê? Porque isso não é compatível. Eu não respeitei a equivalência de dose. Então, teoricamente, o que poderia ser feito? Eu estou com meus 100 microgramas hora de fentanil,
Eu baixei para 1 micrograma a hora, meu paciente ficou bem, eu vou dar um tempo, porque meu receptor está lotado de opioide. Então, se eu der metadona por cima, eu não vou ter receptor para essa metadona atuar. E essas 48 horas é muito mais nossa do que efetivamente o que a droga está fazendo, entendeu? Então, o ideal é que eu reduza meu fentanil gradativamente para eu ter uma dose mínima que eu consiga fazer essa transição. E aí eu preciso fazer a transição com a dose alta de metadona. 0,2 miligramas por quilo a cada 6 horas. Eu quero uma ação sem passagem hepática, já faço a metadona EV, metadona subcutânea, entendeu? Por vezes isso vai ser muito mais efetivo do que eu manter a metadona 48 horas até eu tirar meu fentanil. Porque eu não dei receptor para minha metadona atuar. Então, o melhor seria diminuindo... Desculpa. Então, o melhor seria diminuindo para o mínimo que você pode, e aí depois você tira ele, começa a sua metadona numa dose maior, e depois você vai diminuindo ela para você não intoxicar o paciente. Exatamente, a cada 48 ou 72 horas. Aí, se eu achar que meu paciente está com dor no meio do caminho, eu só tenho metadona via oral, tá? Então, eu usei 40 miligramas por dia de metadona enteral. E nesse meio do caminho, eu desliguei o fentanil, o paciente começou a ficar taquipneico, taquicárdico, hipertenso, morfina. Tá? Então, eu posso usar um opioide de resgate. Eu posso usar o fentanil como resgate? Posso. Eu posso pegar o fentanil e fazer, eu quero fazer 25 microgramas de fentanil e ver como é que ele fica. Posso fazer o fentanil de resgate. Porque ele pode estar fazendo tanto abstinência quanto dor relacionada à ausência da medicação pela dose, entendeu? Então, aí eu vou tateando o quanto eu precisei de fazer de resgate e ver se a minha metadona está ok ou não. Mas deixar os dois, por vezes, eu não libero o receptor. Então, a minha metadona, claro que a metadona, o fentanil e a metadona, ele tem uma ampla gama de receptores. O receptor principal é o receptor Mi. Né? A metadona, ele também tem ação nos receptores NMDA, que é outra via analgésica. Então, você pode ter esse ganho da metadona, né? Porque você não está só nos receptores Mi, que estão todos cheios pelo fentanil. Mas o ideal sempre é você tirar um opioide e colocar o outro. E se precisar, você faz resgate com o seu opioide anterior ou com o opioide um pouco mais fraco, como a morfina. Minha segunda pergunta, que a gente faz muito errado também, é o opioide de resgate. Então, assim, só explicar para nós como é que a gente faz quanto que a gente tem que fazer de resgate. Porque geralmente a gente acaba fazendo 2 miligramas para todo mundo de morfina, sendo que ele está usando, às vezes, uma dose muito maior do que isso, entendeu? Então, como é que a gente faria o cálculo para quanto que seria o resgate do paciente se ele ainda estiver com dor? Então, assim, entendeu? Aí depende de que paciente a gente está conversando, tá? Uhum. Eu estou conversando de um paciente com dor aguda, né? Aquele paciente com uma cirurgia, fez cirurgia ortopédica e está lá com score 10 de dor, e que está com 2 miligramas de morfina a cada 4. Qual é a dose que eu vou fazer? 0,1 miligrama por quilo EV. Essa é a dose. Por vezes a gente abre o olho, né? Quando a anestesista fala, fiz 10 miligramas de morfina na saída de sala. Ele fez a dose certa. Essa é a dose analgésica do paciente. Então, o resgate precisa respeitar isso. Aí eu tenho um paciente com uso crônico de morfina. Ele já está usando morfina em casa, ele é um paciente oncológico e ele está tendo dor. É 1/4 da dose de 24 horas. Então, eu somo as 24 horas, o paciente usa, 1/4 daquela dose vai ser o resgate dele. E provavelmente eu vou precisar aumentar a minha dose do dia seguinte em 30%. Tá? Então, Beleza. depende do paciente que a gente está conversando. Tá? Certo? Certo. Obrigada, Tabita. Mais alguma coisa? Só você tem dúvida? Eu já perguntei aqui. Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa. Eu acho que não. Peraí. Eu tenho uma dúvida. Alô? A Jamile. Oi, Tabita, muito boa aula. Te dizer, eu tenho muita dúvida, assim, do desmame, na verdade. Então, por exemplo, a gente tem bastante paciente jovem, politraumatizado, com dreno de tórax, e que aí a gente acaba deixando com dose alta de opioide, né? Eu entendo isso da conversão, mas a minha dúvida é se é melhor eu diminuir a dose do opioide que ele está usando
e depois eu fazia a conversão. Então, por exemplo, ele está com metadona, dose alta, porque é muita dor. É melhor eu diminuir a dose dessa metadona, ou é melhor eu já fazer a conversão para um opioide mais fraco de cara? Que é mais recomendado no desmame, sabe? Então, depende, veja. Depende do seu paciente, né? O seu paciente politrauma com tórax, você acha que ele vai sentir dor por muito tempo? Será que aquela dor vai virar crônica ou não? 40 miligramas, vamos dizer que ele está com 40 miligramas de metadona. 40 miligramas de metadona é uma situação segura para eu manter o paciente de alta da UTI? Então, eu acho que tudo isso é para pensar, entendeu? Então, assim, quanto mais 40 miligramas de metadona é uma dose super alta, né? Um risco de fazer intoxicação na enfermaria, de você mandar o paciente para a enfermaria, 2 dias depois ele está lá encontrado bradipineico, parado, respiratório, tá? Então, você precisa entender a segurança da sua medicação para você poder mandar ele embora. Eu vou trocar 40 miligramas de metadona por 40 miligramas de morfina? Provavelmente não. Tá? Então, assim, inicialmente você vai precisar reduzir a dose do seu opioide forte, né? E fazer a transição para a medicação um pouco mais segura para ele. Tá? A gente tem muito costume de achar a dor crônica é metadona para todo mundo, e não necessariamente. Se o paciente tem rim bom, pode ser morfina. Qual é o ruim da morfina? Que ela é feita a cada 4 horas. Mas ela é uma medicação um pouco mais segura para você manter o paciente em enfermaria, por exemplo, e fazer a transição para o tramal, para uma codeína. Tá? Então, em hospitais que têm serviço de dor, que acompanham os pacientes, né, opioide forte, obrigatoriamente é acompanhado pelo serviço de dor, exatamente pelo risco de intoxicação dessas medicações, tá? E risco de fazer intoxicação grave, com parada respiratória, parada de rebaixamento do nível de consciência. Então, eu acho que isso é caso a caso, eu acho que não tem jeito certo de fazer, mas você tem que sempre pensar na segurança daquilo que você está fazendo, tá? E o quão é seguro você mandar o paciente com aquele tipo de medicação para um lugar que eles não está vigiado 24 horas. E como você pode acompanhar esse doente, entendeu? E sempre tentar indicar um serviço de dor. Né? A gente vai ver que, não sei, na Unifesp tem residência de dor junto com a gente, mas eu acho que não sei se já fizeram um serviço estruturado para enfermaria de dor. Acredito que não. Mas em vários hospitais particulares isso já está acontecendo, a gente ter um serviço de dor, e aí você saiu da UTI, você saiu com opioide forte, obrigatoriamente faz parte do seu checklist de segurança pedir acompanhamento do grupo de dor. Última pergunta. Pode o cara que está usando fentanil em dose super alta há vários dias, pode desligar e trocar por tramal? Não! Aê! Thank you very much. Obrigada. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma. Eu acho que a gente vai conversar um pouco melhor quando a gente falar sobre opioide, né? Acho que eu tenho uma aula só de opioide, e que um dos princípios básicos do opioide é que ele gruda no receptor. A gente tem vários receptores, a gente tem um mecanismo fisiológico que a gente faz internalização do receptor, justamente para eu poder manter minhas vias analgésicas endógenas, né? As minhas vias analgésicas endógenas são a gente tem opioide endógeno, né? Então a gente precisa manter esse clearance sempre, tá? Então, quando a gente está usando opioide forte por tempo prolongado, eu tenho tudo suprimido, porque eu vou começando a fazer endocitose dos meus receptores. E ali está tudo suprimido. Então, a partir do momento que eu libero, né, que eu tiro de uma vez e que eu deixo de entrar, meu corpo pede. Meu corpo pede aquele opioide. Então, eu vou ter sintoma de abstinência, eu vou ter sintoma de dependência. Para a gente ter uma noção, 30 miligramas, uma dose baixa, 30 miligramas de morfina por 3 semanas já causa dependência. E é dependência física. O nosso receptor, ele internalizou aquilo ali. E ele precisa daquilo. E como é que a gente vai resolvendo isso? A gente, ou rodando o opioide, e rodar o opioide, eu preciso respeitar a equivalência da dose, né? Dose alta de fentanil não é igual a 300 miligramas de tramal, tá? Então, eu preciso respeitar essa equivalência do meu opioide e eu preciso respeitar esse tempo de clearance. Por isso que a gente, naquela pergunta que você fez, eu fiz, bom, primeiro eu sugeriria reduzir a dose do fentanil gradativamente, para eu começar a liberar meus receptores, e aí sim eu rodar para um opioide mais fraco. Obrigada, Tabita, foi muito legal a sua aula. Tá bom? Então eu vou
encerrar aqui. Muito obrigada, viu? Beijo, tchau. Obrigada a vocês. Tchau. Desculpa qualquer coisa. Tchau. Não, foi ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tchau.